Fala, Vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma reflexão para você acerca da frase "cada um tem a vida que merece". E a pergunta que eu faço é: será? Será que isso realmente é verdade? Será que quando a gente começa a analisar os cenários e utilizar da verdade, do pensamento crítico, para analisar essa frase levada ao pé da letra é uma realidade? E por que eu digo isso? Porque eu vejo que existe uma onda muito grande na internet, principalmente de alguns treinadores comportamentais, e muitos deles costumam falar bastante acerca disso e afirmarem categoricamente que cada um tem a vida que merece, na tentativa de incentivar as pessoas a querer mudar, ou seja, para o camarada se conformar com a realidade ao qual ele está e começar a se coçar para poder mudar de vida. Só que alguns levam isso ao pé da letra a ponto de virar para um camarada pobre e coitado, que literalmente não teve as mesmas oportunidades, vira para esse cara e fala: você tem essa vida porque você mereceu. Muitos viram também para as pessoas que chegam no topo do sucesso financeiro e chega para esse cara e fala: você tem essa vida porque você merece. Só que a realidade, pessoal, é que, baseado na minha experiência pessoal, eu enxergo o simples fato de eu estar vivo como uma graça. Se nós analisarmos com profundidade e com seriedade a vida de tantas pessoas que nunca roubaram, nunca mataram, nunca andaram dando golpe nas pessoas nem prejuízos, nós vamos ver que muitas dessas pessoas, em determinado momento da sua vida, elas padecem por coisas que são inimagináveis. E você pode estar se perguntando, como assim? Por exemplo, uma das coisas que vocês já sabem que eu gosto de fazer bastante, e volta e meia eu falo aqui no canal, é de viajar para os interiores do Brasil para conhecer pessoas novas, para fazer orações na casa das pessoas. Sim, existem pessoas que fazem isso. Eu gosto de fazer, minha família tem esse hábito. Então a gente viaja com uma comunidade e fica na casa de alguém e de repente pergunta se algumas pessoas estão precisando de oração. Ou às vezes de alguma ajuda, algum auxílio, algo desse tipo. E todas as vezes que nós entramos na casa de pessoas, seja elas cristãs, seja elas de outras religiões, sejam elas crentes ou não, mas que elas aceitam a oração, nós nos deparamos com quadros extremamente sensíveis. Por exemplo, você nasce em uma família boa, uma família sólida, uma família estruturada, e de repente essa família entrega todo o amor que ela tem para você. Você cresce, você casa, e de repente quando você casa, a expressão do teu amor dá luz a uma vida, a uma criança. E de repente essa criança, ela nasce, ela começa a desenvolver alguns sintomas de uma enfermidade rara. E, por exemplo, aos 6 anos de idade, ela começa a ir para cima de uma cama e a partir daquele exato momento a sua vida passa a ser ir de hospital em hospital praticamente toda semana, porque o teu filho está à beira de partir para a eternidade. Quando a gente olha para a vida desse pai fazendo de tudo que está ao seu alcance para manter o seu filho vivo, a gente vê que essa narrativa é uma narrativa mentirosa. Por quê? Esse pai, ele não fez nada para merecer ter uma enfermidade na sua criança. Essa criança, ela não fez nada de mal para merecer estar nesse quadro de saúde. A vida desse homem e a vida dessa mulher, na maioria das vezes, não teve algo que compensasse esse sofrimento que eles estão passando. Só que, mesmo diante desse cenário tão caótico, desse estresse todo, como dizia Viktor Frankl no seu livro Em Busca do Sentido da Vida, o pai da logoterapia, ele fala: existem pessoas que, mesmo no meio do sofrimento, ele entende que o destino o convidou para viver um propósito debaixo do sofrimento e mesmo assim ele encontra uma maneira de exercer esse seu chamado de cabeça erguida. Ou seja, esse pai e essa mãe, ele enxerga no meio de toda aquela complexidade do quadro do seu filho de saúde, todo aquele estresse, toda aquela demanda, eles enxergam uma graça recebida de Deus todas as vezes em que o seu filho acorda com vida pela manhã. E eu sei que vai ter pessoas que vai escutar e vai assistir esse vídeo e vai dizer: tá, mas se Deus é tão bom, por que Deus permite sofrimento? Essa é uma pergunta genuína, mas que tem debates longuíssimos e que existem muitas respostas acerca disso. E uma das respostas mais comuns que um cristão vai dar para você é: Deus criou o mundo, colocou o homem para reinar nesse mundo, deu o governo desse mundo para o homem e o homem desobedeceu. A partir do momento em que o homem desobedeceu à voz de Deus, automaticamente todo o cosmos se alterou. E a consequência de uma criança de 6 anos de idade
ter uma enfermidade rara e a vida dos seus pais se tornar totalmente em prol daquela criança para que ela não venha perecer, uma das consequências do pecado é gerar essas enfermidades nas crianças. Geralmente é isso que o cristão vai explicar e existem N possibilidades e probabilidade de explicação. Só que a realidade é, existem perguntas que nós não estamos preparados para receber a resposta. E nem todas as perguntas que nós temos existe uma resposta de fato. Só que quando nós paramos para pensar e olhamos com a ótica do pai, vendo o seu filho em cima de uma cama, já partindo para a eternidade todos os dias, e quando esse filho acorda com vida, o pai enxerga aquilo como uma graça, ou seja, uma dádiva a qual ele não mereceu, mas o seu filho amanheceu mais um dia com o fôlego da vida, esse pai, ele agradece por cada sinal de melhora que essa criança dá. Do contrário também nós podemos refletir. Baseado no ponto de vista materialista, quando você olha para um cara que tem dinheiro, você vira para ele e fala: você fez por merecer. Você é um exemplo a ser seguido. Você tem a vida que merece. E eu sei que essa frase ela requer um contexto que também está ligado a decisões, que uma hora você vai colher as suas decisões. Eu sei que existe um contexto para essa frase, só que ela não pode ser levada ao pé da letra, porque se olhar para a vida de um camarada como resultado de ser alguém bem-sucedido, simplesmente o fato dele ter dinheiro, nós temos um problema. Porque nós sabemos que existem pessoas que são extremamente envolvidas com esquemas duvidosos, que elas passam por cima de princípios e de valores para obter a sua riqueza. E mesmo assim, elas prosperam financeiramente, elas têm uma família sólida e numerosa, elas envelhecem bem, não lhe falta comida na sua mesa, e elas continuam até o resto da sua vida quebrando princípios e valores, e elas falecem e parece que elas não receberão a punição correta, ou não receberão a punição devida. Só que, por outro lado, nós vemos que as pessoas a qual essa pessoa bem-sucedida prejudicou, elas continuam na miséria, padecendo, falecendo, vivendo nas mazelas, e essa frase sendo aplicada a elas, coloca um peso na vida dessas pessoas, dizendo que se você está aí, foi porque você mereceu. E a forma com que eu enxergo a vida em si é que o simples fato de eu estar vivo é uma graça. A minha régua para medir sucesso ou fracasso não pode ser simplesmente régua financeira. A minha régua ela não pode ser baseada em quantos milhões eu tenho na conta. E para que você entenda isso, eu vou lhe contar uma história que está no livro Em Busca do Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Ele fala o seguinte: a mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos deu entrada em minha clínica após uma tentativa de desviver. O doutor Kurt convidou-a para participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que nessa ocasião eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia um psicodrama. Ela estava contando sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com outro filho mais velho que era paralítico, vítima de uma paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela e tentou se desviver. Justamente no momento em que ela estava prestes a cometer esse ato, entra a criança arrastando sua cadeira de roda e foi justamente essa criança que impediu a sua mãe de cometer esse ato contra a sua própria vida. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuara a ter muito sentido. E a pergunta que o autor faz é: por que não se dava o mesmo com a sua mãe? Como poderia a vida dela ainda ter um sentido? E como poderíamos ajudá-la a se conscientizar disso? Mais para frente ele escreve e ele relata aqui: improvisando, entrei no diálogo e perguntei a outra mulher no grupo por sua idade, ao que ela respondeu: tenho 30 anos. E aí ele replica e ele coloca agora uma técnica da logoterapia que é extremamente precisa e funcional. Ele fala o seguinte: não, você agora não tem mais 30 anos, mas sim 80 anos. Deitada no leito de morte, refletindo sobre o seu passado. Agora você olha para trás, para a sua vida. Uma vida sem filhos,
mas plena financeiramente e com prestígio social. E ele pergunta para ela, o que você acha disso? E ela responde, casei com um milionário. Tive uma vida fácil, cheia de riqueza e aproveitei bem. Flertei com homens, provoquei-os, mas agora estou com 80 anos de idade. Não tenho filhos próprios. Olhando para trás, como mulher de muita idade, não consigo ver para que foi tudo isso. Na realidade, preciso dizer que a minha vida foi um verdadeiro fracasso. Rapidamente, obtendo essa resposta, ele vira para a mulher que é mãe do filhinho cadeirante que atentou contra a sua própria vida. E ele fala, convidei então a mulher que tinha um filho paralítico a se imaginar em uma situação idêntica, repensando sua vida. Agora entenda o que ela disse. Ela fala, desejei ter filhos, e esse desejo me foi concedido. Um menino morreu, mas o outro, o paralítico, teria sido mandado para uma instituição se eu não tivesse ficado com ele, cuidando dele. Mesmo que ele seja deficiente e completamente independente, não deixa de ser meu filho. Assim, eu fiz com que ele pudesse ter uma vida plena. Fiz do meu filho uma pessoa melhor. Nesse ponto, houve uma explosão de lágrimas e choro, e ela continuou. Quanto a mim, posso encarar tranquilamente minha vida passada, porque posso dizer que minha vida foi rica em sentido, e dei duro para realizá-la. Fiz o melhor que pude, dei a meu filho o melhor. Minha vida não foi um fracasso. Encarando sua vida passada, como se estivesse no leito da morte, ela repentinamente pôde ver um sentido em sua vida. Um sentido que incluía até mesmo todos os sofrimentos. Da mesma forma, ficará igualmente claro que uma vida de pouca duração, como por exemplo a do seu filho morto, podia ser tão rica em alegria e amor a ponto de conter mais sentido do que uma vida que durasse 80 anos. E a pergunta que não quer calar é, se cada um tem a vida que merece, eu posso dizer para alguém genuinamente que essa pessoa ela tem a vida que merece, baseado nos seus méritos, baseado nos seus frutos? Realmente eu posso chegar para alguém e falar, você tem a vida que merece. A realidade é que, se nós estamos vivos, é porque nós recebemos uma graça de estar vivos. A realidade é que para você se tornar alguém rico, alguém famoso, alguém financeiramente bem-sucedido, é preciso um alinhamento de todos os astros, de todos os cosmos, aparecer uma preparação, uma escassez no mercado, automaticamente ter uma demanda muito forte, ou seja, uma escassez de profissional, uma demanda muito forte do mercado, e você está no momento exato com a habilidade necessária, conhecendo as pessoas certas para te conectarem e fazer com que a roda gigante da sua vida gire, dê um 360 e você possa parar lá em cima. E na própria Bíblia Sagrada vai falar que o tempo e o acaso está na mão de Deus e que a riqueza ela tem um QI de sorte. Só que existe uma definição de sorte. As pessoas dizem que sorte é a junção da preparação com a oportunidade. Só que se você tiver somente a preparação, mas a oportunidade não chegar, existem alguns que dizem que você pode criar essa oportunidade. Só que é fato que nem todo mundo conseguirá, mesmo tentando até o último minuto da sua vida, conseguirá criar essa sorte. Porque até mesmo a sorte criada para as pessoas que elas obtêm um sucesso é graça, mano. Na própria palavra de Deus fala que a riqueza é um dom de Deus. De tal maneira que as pessoas mais ricas não são as mais inteligentes. É muito comum você ver as pessoas mais inteligentes trabalhando para as pessoas mais ricas. É como se fosse que faz parte da personalidade do camarada dele sentir uma inquietação. A personalidade dele não permite com que ele, por exemplo, trabalhe como CLT. Existe uma chama dentro dele, na personalidade dele, que exige com que ele só consiga enxergar uma coisa. Eu preciso sair desse sistema e fazer alguma coisa para mim. E de repente ele vai fazendo, na tora. Ele vai aprendendo, ele vai vivendo, ele vai melhorando. Isso falando de um empreendedor. Então, ou seja, a personalidade dele, a influência do ambiente dele, é como se fosse que, na eternidade, por existir vários dons, e a Bíblia fala acerca de dons, é como se fosse que a habilidade de empreender, ela é jogada e pega em uma porcentagem de 1 para 1000. E isso não anula o esforço da pessoa, pelo contrário, valoriza a jornada dela.
Mas na minha visão, eu compreendo que a minha vida, ela é uma dádiva de Deus. Tudo o que acontece na minha vida é graça. Eu não mereci para receber isso. Mas já que eu recebi, eu vivo agora em um modo de gratidão. Ou seja, eu sou grato porque eu recebi todas essas coisas. Eu sou grato por estar impactando a vida das pessoas. Eu sou grato por pessoas relevantes estarem encontrando a nossa comunidade e estão abrindo portas para mim. Eu sou grato por ter nascido na família em que eu nasci. Por quê? Você não escolhe a família com qual você nasce. Você escolhe a pessoa com que você vai casar. Ou melhor, você é escolhido pela mulher. Você escolhe a pessoa com que você vai casar. E ainda existe uma série de questões que envolvem o poder da tua escolha. Mas sim, você escolhe a pessoa com que você vai casar. Só que o filho que vai vir, você não escolhe. Se esse filho vir e entregar para você orgulho, entregar para você conquistas excelentes que impactarão a sua vida, as pessoas que estão ao seu redor, foi uma graça, foi uma dádiva. Porque filho é loteria. Entendeu? É loteria. Você pode criar o camarada dentro dos princípios e dos valores. Às vezes ele vem com a personalidade modificada, irmão. E aí ele dá para o que não presta. E às vezes o camarada nasce em um ambiente totalmente quebrado. E dá para coisa boa. É claro que o ambiente influencia, cria traumas e nos molda. Isso é fato. Só que o ambiente não é garantia de que você se tornará uma pessoa boa ou ruim. Então, quando eu começo a olhar para essa frase e eu vejo que as pessoas muitas das vezes elas repetem isso como papagaio, dizendo que você tem a vida que você merece, baseado na tua condição financeira ou até mesmo na pendura a qual você está, eu vejo que não é verdade essa afirmação. E outra coisa, o teu trabalho não define quem você é. Isso é apenas um ofício. Você é um ser repleto de emoções, de memórias, de lembranças. Você é dotado de uma alma ou de um espírito, como queira chamar. Você tem personalidade. Você interage. Você tem sentimentos. Você tem necessidades. O teu trabalho é uma habilidade, é o teu ofício, é o que você faz para sobreviver. É o que você faz para sobreviver. Se o teu trabalho ele tem um peso de relevância maior para você do que propriamente a tua pessoa, tem algo muito errado. Se o teu trabalho é mais importante que a tua família, tem algo muito errado. Se você viver uma vida somente para o trabalho e negligenciar todo o resto, tem algo de errado. Então nós temos que parar e raciocinar. Baseado nas Sagradas Escrituras, o que a Bíblia vai dizer é que existe uma coisa a qual nós merecemos. Todos nós merecemos o castigo de Deus, porque nós o desobedecemos e, portanto, nós se rebelamos contra ele, então merecemos a punição divina dele. Só que mesmo nós merecendo a punição divina dele, as Sagradas Escrituras falam que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer no duro madeiro da cruz e que ele sendo ressuscitado por Deus, quem o confessar publicamente, tendo fé que ele é o seu Salvador, essa pessoa, ela recebe o perdão, ou seja, uma graça, uma dádiva a qual ela não merecia receber. Ela recebendo essa dádiva, ela agora é feita uma nova criatura. Agora ela passa a viver em uma novidade de vida. Ou seja, o modo de gratidão dela é ativado. Ela passa a enxergar tudo o que acontece na vida dela, por mais que ela teve o esforço, por mais que ela trabalhou, por mais que ela estudou, mas ela compreende que é graça. Porque eu posso sair com a melhor preparação da minha casa, mas se eu fazer um cruzamento no meio da rua e um carro vier desgovernado e me pegar, se não tiver Deus para me guardar, para me agraciar com um livramento, porque eu posso fazer a melhor preparação antes de sair da minha casa e performar no meu trabalho. Só que, se a vida que eu mereço, se eu sou co-criador da minha realidade, se eu sou o senhor do meu destino, quem garante que ao sair da minha casa, passar por um cruzamento, um carro desgovernado, quem planejaria sair da sua casa depois de preparar toda uma apresentação para a oportunidade da sua vida no trabalho? A pessoa sai da sua casa, passa por um cruzamento, um carro desgovernado pega ela e ela vai para cima de uma cama e passa o resto da vida vegetando.
Se eu sou co-criador da minha realidade, se eu tenho a vida que eu mereço, quais foram os meus méritos para merecer esse quadro e essa situação? Qual foi a minha influência? Estar ali naquele exato momento, naquela hora, e aquele camarada que veio desgovernado bater em mim e acabar praticamente com a minha vida e me deixar vegetando em cima de uma cama. Nem tudo que as pessoas repetem na internet é verdade. Nem tudo que as pessoas vivem falando, arrotando por aí na internet é verdade. Inclusive, eu não quero que você confie no que eu falo. Eu quero que você verifique ou pense. E é claro que a minha argumentação ela é falha. Porque eu estou no caminho do conhecimento e estou forçando o meu cérebro a começar a pensar de forma para além das aparências e para além do materialismo. Eu estou forçando o meu cérebro a criar conexões neurais para que eu possa fazer uma introspecção em mim. Ou seja, viajar para dentro de mim mesmo. Cada vez que eu leio, eu viajo para dentro de mim mesmo em busca de encontrar respostas concretas para algumas das minhas perguntas. Não todas, porque eu não vou achar a resposta de todas. E a minha função aqui é justamente isso. Fazer com que você pense um pouco fora da caixa e reflita a respeito. E eu acredito que o modo mais simples de se viver é enxergando que de fato tudo é graça. Ou seja, se eu sou rico ou se eu sou pobre, eu recebi essa condição sem merecimento. Só que ao mesmo tempo também existe uma probabilidade de eu receber uma graça que pode ser chamado de o poder da escolha, de mudar a minha realidade. Existe também. Existe essa possibilidade. Se de fato existem os dons espirituais, e eu acredito que existe, e eles estão atuantes sobre a terra, e você vê pessoas sendo impactadas por ele, existe a possibilidade de eu ser agraciado com um desses dons, e um desses dons ser também uma bênção que ela vem em forma de riqueza. Pode ser também. Só que riqueza não significa simplesmente dinheiro. Quando a gente pega a Sagrada Escritura, a gente vê que riqueza, prosperidade e bênçãos é você ter uma mesa farta, rodeado dos teus filhos, dos teus pais, da tua geração. E você poder descansar no meio deles. Quando você pega a Bíblia, riqueza, prosperidade, bênçãos, oração para os filhos primogênitos, quando os pais iam partir e faziam oração com imposição de mão na cabeça dos filhos. Era bênção. Pedindo para que a geração deles crescesse, multiplicasse e enchesse toda a terra. E os homens daquela geração e as mulheres fossem homens que fizessem diferença por onde quer que eles passassem. Isso é bênção, isso é prosperidade. Porque quem governa o mundo são famílias, gente. Quem governa as nações são famílias. Claro que nós sabemos que Deus governa tudo. Mas no poder de influência são famílias. E essas famílias elas passam de gerações em gerações. Só existe país porque existem famílias. Só existem comunidades porque existem famílias. Só existem empresas porque existem famílias. Você só está vivo porque existia uma família em algum momento da sua existência. Mesmo que seja por um simples relapso, um simples momento, ou uma ilustração de uma família. Algumas pessoas vêm ao mundo dessa forma. Entende? Então, são famílias. E você nascer em uma boa família, ou você nascer em uma péssima família, mas você receber a oportunidade de criar uma boa família, também é uma graça de Deus. E nos dias de hoje é que a gente começa a compreender melhor ainda de que as pessoas que vão chegar na nossa vida é uma graça de Deus, meu irmão. O nosso casamento, a mulher com que nós iremos se casar, o homem com que vocês mulheres irão se casar, um homem bom, uma mulher boa, é graça. É loteria. Uma pessoa fiel, de caráter, de palavra, é graça. Porque nós não sabemos do íntimo do coração de ninguém. Por mais que a gente crie uma trajetória, uma expectativa, uma preparação, uma jornada, mas o futuro pertence a Deus e só Ele sabe. Então, você não é co-criador da sua realidade e você não tem a vida que você merece. Pelo contrário, devido às circunstâncias da vida e às ocasiões da vida, você está aonde você está. Seja por consequências das suas escolhas, ou seja por o puro destino que te colocou nesse ponto geográfico. Só que existe a possibilidade de você sair daí, dentro de um certo contexto, quando envolve tempo, quando envolve preparação, quando envolve oportunidade. É melhor você ter a esperança de que essa realidade ela pode mudar do que você ter a certeza de que isso nunca mudará.
Então, muito obrigado por você ter assistido nosso vídeo até aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, concordando, discordando. Até mesmo pessoas que me tratam mal, eu respondo educadamente, porque eu vejo que são pessoas que precisam ser alcançadas e tem pessoas que estão sendo alcançadas e em tudo o nome de Deus está sendo glorificado. Grato pela vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo e tamo junto, vazas.